Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas, número 33. Dona Florisberta, com 60 anos de idade, recebe uma aposentadoria no valor de um salário mínimo e vive com seu companheiro, também idoso, este com 65 anos de idade e que nunca contribuiu com o INSS. Ele solicitou o benefício de prestação continuada devido à condição de miserabilidade e situação de vulnerabilidade que vive o casal. Seu pedido será deferido pela autarquia federal, INSS, pois a aposentadoria no valor de um salário mínimo de sua companheira não irá comprometer a renda per capita do grupo familiar, pois o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo a idoso não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso da mesma família, no cálculo da renda per capita familiar. Veja, a questão trata sobre o quê? Pedido de BPC, benefício de prestação continuada. Com certeza você vai ter aí na sua questão, na prova do INSS, né? Nesse certame, uma questão sobre, no mínimo, uma questão sobre benefício de prestação continuada, que faz parte da Lei Orgânica de Assistência Social. E ela, que fala sobre o benefício de prestação continuada, é lá no artigo 20, né? Lembrando mais uma vez que a Lei Orgânica de Assistência Social é mais abrangente, abrange crianças, né? Adolescentes, situações temporárias, né? Caso de enchente, que várias pessoas perdem a casa. Então, tem aquele auxílio, né? Aluguel, para as pessoas terem um aluguel aí social. É bem mais abrangente do que o benefício de prestação continuada para idoso acima de 65 anos e pessoa com deficiência, né? Com a deficiência aí a longo tempo, no mínimo 2 anos, ok? Então, a pessoa com deficiência, né, impossibilitada aí de trabalhar, vai fazer a perícia e o perito vai constatar que aquela pessoa ali, no mínimo 2 anos, ela não tem condições de trabalhar, né? Pessoa com deficiência, ou seja, ela está incapacitada para o trabalho. Já falei aqui, a doença é uma coisa, incapacidade é outra. Tem gente que tem uma doença, mas que não impede de trabalhar. Pressão alta, né? Tem aí uma doença respiratória, usa bombinha, né? Mas não impede de trabalhar, ok? Tem pessoas que são cadeirantes, não impede de trabalhar, tá? Agora vai ver aí, no caso aí do BPC, se tem obstáculo, tá? Essa pessoa cadeirante aí mora na periferia, tá? A rua não é asfaltada, os ônibus que passam de hora em hora, quando passam, não tem aquela rampa, então aí tem barreiras, tá? Ok? Isso para você se alertar em relação aí ao benefício de prestação continuada. Lembrando mais uma vez sobre o benefício assistencial à pessoa idosa e com deficiência. Lembrando que, pelo Estatuto do Idoso, pessoa idosa é acima de 60 anos. Para efeito de BPC, benefício de prestação continuada, 65 anos ou mais, ambos os sexos. Veja, esse benefício de assistência social, né, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa idosa ou pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria sobrevivência nem de tê-la provida por sua família. Está onde? Na LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social 8742 de 1993, lá no artigo 20. É uma lei o quê? Infraconstitucional. Como é que qual o critério para saber que ela não pode ser mantida pela sua família? É o critério da renda per capita, né? Que hoje é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo dá o quê? R$ 303. O salário está R$ 1.212. Você vai pegar
a renda daquela família ali, o que ela ganha, se é de pensão alimentícia, se é de bico, vai somar tudo e vai dividir pelo número das pessoas. Tá? Tem que dar o quê? Igual ou menor, R$303. Se der 304, 305, 306, 310, o serventuário, né? Funcionário ali do INSS, serventuário ali, aquele que trabalha no INSS, esse concurso que você está prestando aí, ele vai lá indeferir. Porque o critério ali é vinculado à lei. Já se judicializar, de repente, porque passou por 304, R$1 a mais, R$2, enfim, você vai judicializar aí e creio que terá êxito, ok? Tá? Então, no artigo 20 da lei 8742, 8.742 de 93, a LOAS, conhecida como LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, está lá, é uma lei infraconstitucional, mas também o benefício de prestação continuada, BPC, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.752 de 93, é uma garantia constitucional, artigo 203, inciso 5, tá, de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meio de prover a sua própria manutenção e também a pessoa idosa. Lembrando que pessoas em situação de rua ou em abrigos de acolhimento, tanto para idosos, tanto para problemas psiquiátricos, alcoólatras, né, problema com álcool, pessoas com problema de drogas, né, também fazem jus ao benefício assistencial. A pessoa de situação de rua aí, então, mais do que ninguém, necessita desse benefício, né? Estado de vulnerabilidade e miserabilidade aos olhos vistos. Tá? Vive na rua, inclusive sua família vive na rua ali. Né? Tiver uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência de rua, fará jus ao BPC, ok? A pessoa que pretende, né, que faz o requerimento ao BPC, que a gente chama de requerente, é quem? Pessoa idosa, acima de 65 anos, tem que estar escrita no CAD único, lá no CRAS, tá? Tem que estar escrita no CAD único, atualizado, tem que ter o CPF ativo. CPF ativo é para o INSS fazer cruzamentos, né? Banco de dados. Pessoa aqui recebe o BPC, né? Estado de liderabilidade. Tem uma aplicação no banco, comprou um carro, tem um carro no nome dele, pente fino vai pegar. O cruzamento de dados é mensal. Você recebe BPC, tem que de 2 em 2 anos atualizar. E até menos, se você mudou de endereço, tem que atualizar. Se o grupo familiar, alguém saiu do grupo familiar, você tem que atualizar o CAD único. Tá? Mas tem aí o prazo de 2 em 2 anos. Mas se nesse inteirinho de 2 em 2 anos teve alguma alteração, você tem que ir lá procurar o CRAS e atualizar o seu benefício, tá? Atualizar o CAD único lá, para que seu benefício não seja suspenso e, se você não se defender, tá? Seja cancelado, ok? Ok. Tanto o idoso acima de 65 anos, né? Na verdade, pessoa idosa, homem ou mulher, e a pessoa com deficiência, né? 2 anos aí ou mais de deficiência, que incapacita ela de labutar, trabalhar, ela passa por 2 avaliações, né? A avaliação social e a avaliação médica. Hoje nós chamamos de avaliação biopsicossocial, ok? Veja, o idoso, né, passou ali no critério de renda per capita, tá, igual ou inferior a 1/4 salário mínimo, hoje 13,3, ele vai ter o quê? Avaliação social. A avaliação social é feita lá no INSS, ok? Idoso. A pessoa com deficiência, ela vai passar pela avaliação social lá no INSS e uma avaliação médica também pelo perito do INSS, ok? E se o idoso for idoso e deficiente? Uma questão de estratégia, você vai pedir, se ele tem mais de 65 anos, vai pedir o BPC LOAS idoso. Por quê? Porque ele não vai precisar fazer perícia médica. Faz só avaliação social, ok? Deu indeferido,
critério de renda, alguma coisa nesse sentido. O que vai acontecer na avaliação social? O que vai acontecer? Você vai, né, seu advogado, advogada previdenciarista vai o quê? Judicializar. Quando você judicializa, o juiz vai mandar uma assistência social perita, tá? Assistência social em loco, na sua casa, ver suas condições. Vai lá sua rua, asfaltada, não asfaltada, tal, enfim, vai fazer essa avaliação em loco. Então veja, no âmbito administrativo, a avaliação social feita pela assistência social é lá no INSS. Vai responder umas perguntas ali, básicas, ok? Tanto o idoso quanto a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela vai responder na avaliação social, no INSS, e no perito médico do INSS, ok? Por exemplo, pessoa com deficiência, deu indeferido, tá? Avaliação social, deu problema. Com certeza, o juiz vai mandar em loco, né, a assistência social bater lá na sua casa lá, ok? Vai fazer antes questionamento aos vizinhos, como sempre, e depois vai lá na sua casa também, ok? Para ver a veracidade das suas informações, não é? De repente, se você não passou no critério de renda, você, né, omitiu alguma coisa, enfim, deu indeferido. No cruzamento de dados pelo INSS, deu lá indeferimento. Ou porque você era MEI, microempresário individual, né, está em aberto ainda, ou contribuinte individual, também está aberto ainda, situações passadas, pretérias, okay? Então você vai ter que atualizar isso aí antes de entrar. E o profissional, né, especialista aí, previdenciarista, vai dar essa visão toda, vai pegar seu CPF, vai lá, vai ver o seu CAD único, está tudo atualizado, grupo familiar, vai ver aí o teu CNIS, que é o extrato previdenciário, está fechado, está tudo certinho, não tem nada pendente, está redondinho para poder dar entrada nesse caminho. Então, as avaliações social e médica analisarão o que? A limitação de desempenho nas atividades e participação social. No caso, idoso, critério objetivo, idade. RG está lá, idade dele. Já a pessoa com deficiência, limitação do seu desempenho em relação a uma ou mais barreiras, tá? E a sua mobilidade, tá? A sua participação, ela é obstruída, né? Obstaculizada, né? Devido a uma barreira. Então, você não consegue participar, né? É como eu falei, é cadeirante, mas vê lá onde ele mora. Pô, mora no morro, lá em cima, uma invasão lá em cima. Ou mora numa favelinha, rua de barro, o ônibus ficar quilômetros da casa dele. Pô, tem várias barreiras aí, barreiras urbanas, né? Barreira urbana aí, barreira física. Pô, a rua dele tem uma erosão enorme, imensa. Ele é cadeirante. Então, isso aí quem vai ver. O primeiro juiz da causa é o advogado ou advogada previdenciarista. Veja, o que é considerado renda mensal para o BPC? Porque a questão fala que a pessoa idosa, né, 60 anos, recebe um salário mínimo. Né? E a gente já sabe que o critério renda, né, é aquele que você pega o dinheiro que todo aquele grupo familiar, né, por exemplo, 4 pessoas, arrecada, coloca aqui a renda, divide por 4, tem que dar igual ou inferior a 303. Se passar, você não vai receber, vai ser indeferido, isso administrativamente, tá? Então, o que é considerado renda mensal para o BPC? Para fins de reconhecimento do direito ao benefício, considera-se renda mensal bruta, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família, composta por salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimento do mercado informal ou autônomo, é o famoso bico, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 19. Veja, vamos lá, já falei em outras questões aí, que você tem que estar inscrito no CAD único, tá? Tá lá no CAD único. Só que no CAD único entra a família toda.
o mesmo teto, a família toda. Quando vai passar para o pedido do BPC, né, o especialista, advogada, previdencialista, vai fazer o quê? O cômputo da família do requerente. Família do requerente. Né? Quem é o requerente? Idoso, acima de 65 anos, ou idosa, e pessoa com deficiência. Aí vai entrar quem? Ele, o cônjuge, ou a companheiro, né? Filhos, né? Solteiros, enteados, ok? Então, a relação de familiar escrita no CAD único é uma, mas para o BPC é outra, que é essa aí que vai fazer a renda per capita desse teu núcleo familiar, tá? Você, sua esposa, ou companheiro, companheira, enfim, né? Seus filhos, enteados, né? Irmãos solteiros, filhos solteiros, né? Enteados solteiros, ok? Isso tem que ficar bem claro, para poder fazer aqui a renda per capita, igual ou inferior a 1/4, tá ok? O antigo Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, não entra no cômputo da renda familiar per capita. Vai estar lá, família lá, do seu grupo familiar, Bolsa Família. Vai fazer lá uma mini petição esclarecendo que aquele ente familiar do BPC, do grupo familiar do BPC, ele recebe Bolsa Família que não será contado para fins de renda do grupo familiar, renda per capita do grupo não vai considerar. O servidor do INSS não vai considerar, tá? Agora veja, o Auxílio Brasil hoje ele não atrapalha o pedido do BPC. Ao contrário, prova que você é baixa renda, ok? Agora, se você recebe o BPC e vai pedir o Bolsa Família, né? O antigo Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, aí vai dar problema. Porque você já tem uma renda de assistência, ok? Isso tem que ficar bem claro. Então, no caso da questão que fala aqui, Dona Florisberta, com 60 anos de idade, recebe uma aposentadoria no valor de 1 salário mínimo e vive com seu companheiro, que nunca trabalhou, nunca, né, pagou INSS, né? Ele vem solicitar a situação dele, do casal, estado de miserabilidade e vulnerabilidade, e diz que o seu pedido será deferido, porque a renda dela, de 1 salário mínimo, não vai interferir. Essa questão aqui está errada, tá? E eu vou te mostrar por quê. Veja, a Lei 13.982, de 2020, altera o artigo 20 da Lei 8.752, que é a LOAS, e diz o seguinte: o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário, seja uma aposentadoria, seja uma pensão por morte, no valor de 1 salário mínimo, concedido a idoso acima de 65 anos de idade, ou pessoa com deficiência, não será computado para fins de concessão de benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, a renda per capita. Então veja, a questão está errada. Por quê? Porque a Dona Florisberta, com 60 anos de idade, não pega. Por mais que ela ganhe um salário mínimo, ela tinha que ter o quê? 65 anos de idade. Só que ela só tem o quê? 60. Então, vai atrapalhar. Quando for fazer o cômputo da renda familiar, vai ter o quê? Qual é a renda? 2 pessoas. Qual é a renda do grupo familiar? Renda per capita. Um salário mínimo. Vai botar lá, 1.212. Vai dividir por 2, 606. Está acima de quê? De 303. Que é 1/4 do valor do salário mínimo. Tá? Até 1/4 do valor do salário mínimo, a família não pode manter aquele idoso. Tá? Nesse caso aqui da questão, ele e ela, a renda dela vai entrar. Ao passo que se a Dona Florisberta tivesse 65 anos, é como se não tivesse renda. Tá? Grupo familiar, falar no CAD único. Ele, requerente, tá? E a esposa, tá? Companheira, Florisberta. Renda BPC. Vai estar lá. Qual é a renda que eles, ao todo os dois oferem? 1.212. Só que para efeito de cálculo de renda per capita do BPC, não considera. Então ele pode pedir. Se tivesse 4, 5, debaixo do mesmo teto, do grupo familiar, né? Idoso ou pessoa com deficiência. Veja, no caso aqui, a Dona Florisberta,
com 65 anos, recebendo BPC ou aposentadoria no valor de um salário mínimo, o seu marido podia pleitear. Ok? Se tivesse um filho deficiente, também. Ok? Que isso fique bem claro. A questão está errada por causa do quê? Da idade da dona Solisberta. Pelo fato da sua companheira não ter a idade mínima de 65 anos, a sua renda, no valor de um salário mínimo, né, da esposa, companheira, será assim computada para fim de recebimento no BPC do seu companheiro. E com isso, seu requerimento do benefício será indeferido por não atingir o critério objetivo de hipossuficiência econômica, cuja renda é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, hoje 303. Vai pegar a renda desse grupo familiar, no caso aí é só o casal, 1.212 dividido por 2, 606. Superou. Veja, o próprio Estatuto do Idoso diz lá no seu artigo 34, aos idosos a partir de 65 anos, né, de idade, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Então, com isso, meus queridos e minhas queridas, essa questão está errada. Atentem para a idade em relação ao BPC LOAS. Estatuto de Idoso, 60 anos de idade. BPC LOAS, 65 anos de idade. Forte abraço, bons estudos e sucesso sempre!